Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma vez, a gente trazendo um boletim informativo aqui no canal Rumo ao Nada, que é seu canal de notícias aqui na internet. Eu peço para você, se ainda não é inscrito, né? Para você escrever e escolher a opção todas, vai deixando aquele like especial. Se você julgar, né, que eu mereço um like da vossa parte, e comente, né, gente, o que você pensa sobre os assuntos que a gente traz, faz repercutir aqui no canal. Olha, gente, você que acompanhou a sessão do Congresso Nacional ontem, né, a discussão dos vetos, lá principalmente ficou mais lá na discussão dos mais médicos, daí também ficou discutindo sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mantiveram o veto do presidente, né, eu acho que o Congresso Nacional fez certo nessa parte, porque estavam tirando, digamos assim, uma prerrogativa que é do governo federal, mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre a votação de novo, gente. Me desculpe se é repetitivo essa palavra certa, mas é preciso acompanhar passo a passo esse tipo de situação, que é a votação do veto do novo critério para o BPC, que foi adiada, ou seja, não se discutiu o veto do PLS 55 de 1996, que visa elevar de 1/4, ou seja, de R$ 261 para meio salário mínimo, em torno de R$ 522,50 a renda per capita, para se conseguir o BPC ou também para manter o BPC. Vocês já vão entender e muito possivelmente, gente, essa votação vai ser dia 10. Olha, foi adiada no dia de ontem a votação do veto integral do presidente, porque ele vetou por completo o PLS 55 de 96. Esse projeto de lei eleva o limite da renda per capita familiar de quem tem o direito ao benefício da prestação continuada do BPC. A elevação seria de 1/4 limite atual para meio salário mínimo. A votação poderá acontecer terça-feira. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, mesmo assim é pouco demais elevar só para meio salário mínimo. Deveria se discutir o PLS 374, gente. Pode até ser pouco, de subir de 1/4 para meio salário mínimo. Mas só que muitas pessoas que hoje poderiam perder o seu benefício nesse pente fino que vem acontecendo na parte administrativa, já perderia esse risco, né, gente? Já sairia desse risco, porque a renda aumentando eleva, né, gente, digamos assim, de você poder manter, né? De você conseguir manter o seu benefício é aquele, gente. Quantas pessoas por esse Brasil afora que por causa de R$ 200, que por causa de R$ 150 a mais na renda per capita da família não consegue o BPC, ou seja, traria muito mais deficiência, pessoas deficientes e pessoas idosas carentes para dentro do cobertor da LOAS, né? Que é o benefício da prestação continuada. Atualmente, todo mundo sabe que o benefício é de um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.045, é pago a idosos e pessoas com deficiência, seja ela física, mental ou até mesmo intelectual. E essas pessoas elas não conseguem se manter sozinho ou nem ter o seu sustento garantido pela família. Entretanto, o critério estabelecido para identificar essas famílias é a renda mensal inferior a 25% do salário mínimo, que é humilhante, gente, é ultrajante. Espero que dessa vez deputados e senadores façam justiça quanto a isso. Se caso, né, gente, se hoje a renda é 25% do salário mínimo, ou que é igual a 1/4, que é a mesma coisa, está em torno de R$ 260, né? Com a elevação do limite vai para meio salário mínimo, como eu disse. Gente, o adiamento ele foi feito a pedido, né, do líderes do PDT e pelo líder do PT, que declararam-se em obstrução por avaliarem que não haveria quórum, ou seja, não havia deputados e senadores no momento que pudesse derrubar o veto, né, gente? Porque eles tinham medo de levar para votação e perder no voto. Então, eles obstruíram a sessão, né, para ganhar tempo, essa que é a palavra mais certa, para que possa ser votado semana que vem. Aí possivelmente vai ter quórum, possivelmente pode se costurar um entendimento nos bastidores
e derrubar esse veto parcial do presidente da República. Seria de suma importância. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, às 21 horas e 29 minutos, avaliou, né, que realmente não tinha pessoa, não havia congressista suficiente para prosseguir a votação após as obstruções. Ele então decidiu marcar possivelmente para terça-feira, às 14 horas, a nova sessão do Congresso para votar vetos presidenciais. Gente, eu quero que você preste atenção daqui para frente da matéria. Olha, durante os debates, e guarde aí na sua agenda esse nome aqui, deputado Bibo, devia ser Biba, deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele defendeu que o veto seja mantido, ou seja, que não eleve o valor da renda per capita. Ele defende a elevação da idade em que uma pessoa pode ser considerada idosa. Hoje, uma pessoa é considerada idosa, gente, aos 60 anos de idade. E esse Bibo, ele quer que uma pessoa seja considerada idosa aos 75 anos de idade. Olha o argumento desse mediante. Olha, presta atenção. Há pessoas com mais de 60 anos que são jovens e praticam esporte, né? Natação, andam a cavalo, correm de bicicleta e tal. E ainda ele citou, vejam o caso do general Paternelli, PSL de São Paulo, que tem 66 anos e pratica decathlon, disse Bibo. Né, gente, é tão curioso que você deve analisar caso a caso. Não quer dizer que uma pessoa que tenha 66 anos e consiga fazer tudo isso, ou uma pessoa que tenha 70 anos, 75 anos, que consegue praticar esporte, que consiga trabalhar, que consiga levar uma vida normal cotidianamente. Mas existem aquelas pessoas que não conseguem nada. O organismo do ser humano é diferenciado um do outro. Ou seja, nessa situação, cada caso é um caso, né? É aquela velha situação do BPC, né? Que tem aquelas corridas lá, aquele pessoal com deficiência vai disputar torneio mundialmente falando, daí o governo fala, olha, se eles conseguem fazer, por que os outros não conseguem? Mas, gente, cada caso é um caso, o organismo de cada pessoa é diferenciado. Por exemplo, um deficiente, às vezes que sai fazer um torneio desse aí, ele tem a deficiência, mas ele não tem uma dor crônica, por exemplo. Você já imaginou uma pessoa que tem uma dor crônica ficar tentando correr por aí? O que acontece, né? É preciso se analisar esses detalhes pontuais. Mas só que as senadoras que estavam ali, né, gente, deram a resposta ao deputado. Olha, a senadora Mara Gabrilli, gente, que está trabalhando nos bastidores, junto ali com a senadora Elisiane Gama, junto com o pessoal do PT, para que seja derrubado o veto do presidente. Olha, a senadora Mara Gabrilli, do PSTB, que defendeu a derrubada do veto, assim como a senadora Elisiane Gama. Presta atenção, gente, essa senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ela é muito pela pessoa com deficiência. Respondeu à declaração da Biba Nunes, porque para mim é Biba, não é Bibo, né? Pelo amor de Deus, um deputado ser favorável, gente. O cara deve ser cruel e desumano. Uma pessoa que tem coragem de votar favorável que o presidente que continue o veto a esse PLS 55. Para mim é uma pessoa que não tem coração. Olha o que ela argumentou, né? Ela afirmou que é inaceitável considerar jovem, entre aspas, um idoso pobre que não tem dinheiro para comer e pagar remédio, né? Porque esse exemplo a qual esse Bibo citou aí, dessa pessoa com 66 anos que pratica até esporte, muito provavelmente ele tem dinheiro, ele tem uma ótima alimentação, ele pode ir nos melhores hospitais para se tratar quando está doente, não é verdade? Ele pode, ou seja, ele tem uma gama de possibilidades para ter uma vida sadia, ao contrário de quem é pobre. Um idoso pobre de 66 anos, literalmente, na maioria das vezes, não tem dinheiro para comprar o mais básico da sua alimentação, come ali um arrozinho com feijão todo dia, um ovo frito, alguma coisa, precisa fazer um exame, não faz o exame porque não tem dinheiro, precisa fazer uma consulta particular, não faz porque também não tem dinheiro, e aí esse deputado Bibo tenta colocar todos os idosos como se fossem todos iguais. Gente, me dá um asco esse tipo de situação, me dá um nervoso, gente, literalmente.
Um idoso pobre não teve acesso à alimentação e aos remédios que uma pessoa de melhor renda teve ao longo da vida. Essa pessoa aos 60 anos tem uma saúde fragilizada. Para os pobres, a possibilidade de receber uma pequena diferença é a diferença entre a vida ou a doença e a morte, ressaltou a senadora Mara Gabrilli. Parabéns, Mara Gabrilli. Essa luta não é só sua, essa luta é nossa, essa luta é do povo brasileiro de bem, aquele povo que quer o bem das pessoas com deficiência, das pessoas que quer que os idosos tenham um finalzinho de vida mais digna, gente. É como foi ressaltado. A pessoa passou a vida inteira só trabalhando, vivendo, digamos assim, ganhando salarinho merreca. Gente, por aqui na nossa região central do estado do Paraná tem gente que ganha R$ 30 por dia. Pessoas frágeis. Que R$ 30 por dia, o que que é, gente? Me diga o que que é, né? Você acha que uma pessoa dessa tem dinheiro para pagar um exame de ponta, um laudo médico bom, ou então fazer um tratamento decente e digno para recuperar a saúde? Né? É fácil para uma pessoa rica. Tem pessoas ricas que eu conheço, sentir uma dor no dedão, ele corre lá no melhor médico particular que tem lá no Vaiporã e o cara pede exame, faz um monte de coisa e o cara gasta, porque tem para gastar, diferentemente de uma pessoa carente que vê que o coração está quase explodindo, mas não tem como fazer nada, porque está na fila do SUS esperando uma consulta especializada lá em Arapongas. E aí tem um meliante de um biba da vida que tem coragem de querer caracterizar todos os idosos na mesma situação. É de suma importância que se derrube o veto do PLS 55 de 1996 para dar dignidade a essas pessoas com deficiência que por causa de um pouquinho de renda o INSS nega a chance, a oportunidade dessa pessoa ter uma qualidade melhor de vida, que tendo o BPC, gente, que tendo o BPC já serve para comprar um pouco de remédio, já serve para comprar o vestuário, já serve para comprar uma comida. E pasme, até eu vi uma discussão esses dias no Congresso Nacional que um deputado argumentou lá, gente, que, por exemplo, quando os pais de um deficiente morrem, já está provado isso, não é eu que estou falando, são estudos que mostram isso. A família só aceita aquele deficiente para cuidar depois do falecimento dos pais quando a pessoa tem o BPC. Se a pessoa não tiver o BPC, o que os irmãos fazem? O que os parentes mais próximos fazem? Pegam e interno num asilo. É essa que é a realidade. Ou seja, fazer com que as pessoas com deficiência, a pessoa idosa, carente, tenha o BPC, gente, isso se chama dignidade, isso se chama humanidade. Não estão pedindo demais. Mas não contribuiu, gente. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas que vivem na miserabilidade no Brasil. Vão pagar com o quê? Tem pessoas que não têm R$ 30 por mês, vai pagar INSS que tipo? É óbvio que é natural, se o cara ganha um salário e meio, 2 salários, vai sobrar um pouquinho para pagar INSS. Mas agora, uma pessoa, gente, ou outros, infelizmente, que lá no passado não pagou porque não tinha a informação que que você tem disponibilizado hoje em dia, né? Tem que analisar cada caso. Gente, eu pergunto para você, será que segunda-feira nós conseguimos derrubar o veto do PLS 55? Comente aí.